Fala pessoal, o porquê que eu insisto e bato na tecla sobre determinadas situações, determinados comportamentos, determinados temas. E aí vocês vão entender que nesse vídeo, o porquê que eu insisto muito em vocês ajustarem essas informações e o porquê que o nos torna um dos mercados mais desafiadores do mundo. Porque temos que vencer esse cenário. Após a vinheta, vamos bater um papo, trocar uma ideia, falar um pouco sobre o comportamento ideal para atuar no mercado, o comportamento que nos torna vencedor e o comportamento que nos torna simplesmente um derrotado, um fracassado no mercado. Mas solta a vinheta e após a vinheta nós vamos simplesmente falar um pouco mais, aumentar um pouco mais essa gama de informação. Vamos, siga para o bate-papo. Fala pessoal, certamente no dia a dia você vê diversos vídeos, diversas informações, todos eles falam da facilidade de operar no mercado. Você vai ganhar tantos por dia, você vai ganhar 1000 por dia. De fato, chega um dado momento em que o mercado ele se torna mais fácil, ele se torna um pouco mais previsível, um pouco mais intuitivo, digamos assim. Só que é claro, isso não nos exime do fato de termos um dia ruim, um dia complicado. E isso não é somente para o trader iniciante ou amador. O trade profissional também passa por isso. Eu recentemente coloquei até no meu Instagram, quem quiser me siga lá, eu sugeri até uma série. E num determinado ponto da série, essa série ela relata um momento difícil de um operador, um momento difícil onde simplesmente o operador comete um erro e gera um prejuízo gigante para a corretora. Ou seja, eles também erram, eles também têm um dia de fúria, eles também têm um dia complicado. E não é só, e para uma série tão famosa passar, é lógico, eles não vão fazer isso do nada. Vide tantos momentos difíceis, momentos complicados que nós vivenciamos do psicológico no dia a dia. Mas antes de eu falar um pouco sobre esse comportamento, para quem não me conhece, eu sou Marcelo, eu tenho esse canal chamado Papo de Sardinha. Deixa um like, compartilha, ajuda a fortalecer o canal. Faça que esse vídeo chegue a mais pessoas. Eu quero muito que esse canal cresça, esse canal chegue a mais pessoas e eu gostaria muito que você me ajudasse com esse crescimento. Pessoal, antes de qualquer coisa, é importante que vocês entendam que a gente tem um grande desafio na nossa vida e um dos principais desafios da nossa vida é entender que o Marcelo ele tem um comportamento, o fulaninho tem outro comportamento e o ciclaninho tem outro comportamento. É difícil a gente entender psicologicamente o comportamento de todos eles. Então, quer ver um exemplo? Alguns, ele é muito mais suscetível ao risco. Outros, não. Alguns não entendem, não insistem. Outros desistem fácil. Então, o comportamento humano, e aí eu poderia citar milhões deles, ele varia de acordo com cada um de nós, com o comportamento, com a vivência de cada um de nós. Eu posso ser um cara persistente e eu posso ser um cara que desisto fácil. Então, cada um tem um jeito de operar, um jeito de tratar as suas vivências. Por isso, torna o mercado desafiador. Antes de qualquer coisa, o que eu sugiro para vocês é que você, acima de qualquer coisa, se conheça. Ou seja, você olhe para você e fala assim, cara, eu sou desse jeito, eu tenho essa limitação, eu tenho essa parte do processo que ela é muito boa, então eu vou focar nisso. O que você é melhor? O que você é bom? Cara, eu sou bom operando com 5 contratos, eu sou bom operando com 10 contratos, eu sou bom no suporte e resistência, eu sou bom na agressão, eu sou bom na exaustão. O que você é bom? E o que você é bom não quer dizer que o outro seja também. Ou seja, só para vocês entenderem que nós somos únicos. Ou seja, e é importante no mercado financeiro que você se conheça, que você se entenda. E você não se compare com outro trader. Ao invés de você se comparar com outro trader,
olhe para você e compare você com você mesmo. Então, ou seja, olhe para você e fala assim, cara, beleza, esse aqui sou eu, esse aqui eu entendo, eu opero, e para você se conhecer, você tem que pensar o seguinte, fala assim, cara, eu opero melhor assim, eu opero melhor desse jeito, eu opero melhor trabalhando desta forma e trabalhando com esses números de contratos, com essa exposição ao risco. Então, com tudo isso, ou seja, uns são empreendedores, outros não são empreendedores. Eu poderia falar uma série de exemplos para que vocês possam entender, na verdade, a dinâmica do processo. Mas, e por que torna isso desafiador? Quando você olha na internet, a gente acaba meio que vivenciando a vida do outro. Então você vê, por exemplo, o cara fazendo com mil contratos, você vai nos grupos, os caras falando, caraca, hoje eu fiz 1.000, hoje eu fiz 2.000. Não se compare com ele, não tenha ele como referência. E não é demérito dele, muito pelo contrário, é mérito deles estar alcançando os mil reais, por exemplo, os 1.000 contratos, mil reais. É mérito de cada um chegar onde chegou. Agora, existe uma etapa. Eu vou dar um exemplo prático do Marcelo. O Marcelo, se eu chegar, por exemplo, e aumentar meu contrato de 5 para 50, eu tenho um comportamento. Se eu operar com 5 contratos, aumentar para 6, para 7, um exemplo, tá? Eu tenho outro comportamento. Então, eu passei a me entender. Lá atrás era diferente. Por exemplo, como eu não entendia, eu colocava 50 contratos e eu não sabia. Aliás, aquela situação foi uma situação muito comparada às ações. Se você bota 100 ações, um lote 100, que é um lote cheio de ações, eu achava que era a mesma coisa, mas por falta de conhecimento. Não por falta de... não por eu querer alavancar. Em tese foi mais ou menos isso. Quer ver outro exemplo bem prático? Até um exemplo da Bíblia. Quando você pega o rei Davi, que foi lá, era um cara humilde, é um cara simples, e ele tinha que derrotar o Golias. O que ele tinha? Todo mundo tentou derrotar o Golias e não conseguiu. E o porquê? Ele, um cara simples, um cara humilde, foi lá e falou assim, cara, eu vou derrotar o Golias. É óbvio, é porque ele tinha fé? Sem dúvida nenhuma. Mas não é só isso. É porque ele mirou naquilo que o foco dele era naquilo que ele tinha de melhor. Ele tinha uma boa assertividade, uma boa mira. Ele acertava muito bem. Toda vez ele pegava uma pedra, uma lança, ele acertava, ele tinha um nível de acerto muito grande. Ele usou aquilo a favor dele. E aí, voltando para a nossa realidade, ou seja, comparando a vida do Davi, por exemplo, do rei Davi, da Bíblia, a mesma coisa somos nós. Se você olhar, por exemplo, taticamente, utilize aquilo que você tem de melhor. Utilize aquilo que você faz de melhor. Aquilo que você simplesmente trabalha melhor, o que você opera melhor. Por exemplo, eu opero melhor o mini índice, embora o dólar seja um pouco mais técnico. Por exemplo, agora eu tenho operado melhor os índices americanos e os índices asiáticos. Por quê? Porque, cara, eles são mais técnicos do que os pares de moeda. E aí eu recebo muitos comentários. Pô, Marcelo, vai para os pares de moeda, cara. O pares de moeda é melhor. Cara, é questão de adaptação, é questão de perfil. Eu não me adaptei muito aos pares de moeda. Não quer dizer que eu não opero. Não quer dizer que eu não faça. Mas eu não faço com tanta maestria como eu faço exatamente nos índices americanos e os índices asiáticos. Então, é questão de você se conhecer e não se comparar. Esse é mais ou menos o tema do vídeo. E aí vamos avançar um pouco mais. Digamos que você está lá trabalhando, e aconteceu muito isso comigo. Muitas vezes eu estava numa sala e a sala, muita gente ganhando e às vezes eu perdendo. E eu me comparava com eles. Ou ao contrário, às vezes eu estava ganhando e aí beleza, e aí muita gente perdendo. E aí eu ficava falando assim, pô, será que eu sou melhor do que eles ou será que eu sou pior do que eles? Aonde se encaixa o Marcelo nessa história? Então, é importante que vocês olhem para o mercado, entendam o mercado, leiam o mercado, estudem o mercado, trabalhem o mercado para vocês, para a sua realidade. A realidade de dinheiro que você tem, a realidade psicológica que você tem, comportamental que você tem. A realidade onde você, pura e simplesmente, você consegue alcançar algo mais ou simplesmente avançar. Só lembrando, e isso é bastante importante para finalizar o vídeo, para o vídeo não ficar longo,
é importante que você entenda da seguinte forma. Embora tenha day trade, swing trade, sempre será a longo prazo. Sempre será a longo prazo. Você construindo de grão em grão, aquele velho ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, vai de grão em grão. Não tenha a ganância, tipo assim, a ambição de que você vai transformar 1.000 em 10.000 num mês. Isso não vai acontecer. Não tenha a ambição de que você vai transformar 10.000 em 100.000 em 1, 2, 3, 4 meses. Isso não vai acontecer. Tenha cautela, lute mês a mês. Imagina você, 1% é o que a renda fixa te dá. Mas imagina que o mercado ele vai te dar mais do que isso. Ele vai te dar 2, 3%, talvez até um pouco mais. Mas às vezes é uma renda variável. Às vezes menos, às vezes até 0 a 0, às vezes até negativo. Tem meses que são muito mais, tem meses que você pega 10%, 5%, mas tem meses, lógico, tem meses que você fica apertado. Tem meses que o mercado está complicado, tem muita notícia, tem muita informação cruzada, muita informação atravessada no processo, que pode ser que você não tenha o êxito que você teve nos meses anteriores. Por isso que tem um disclaimer que diz: resultado presente não é garantia de resultado futuro. Bom, enfim, para finalizar o vídeo, para o vídeo não ficar longo, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês gostaram, comente, eu faço questão de responder. E deixa um like, compartilhe com seus amigos se for relevante para vocês. Obrigado, mais uma vez, e fui!